O ano de 2023 ele foi marcado por alguns retcons interessantes no universo cinematográfico Marvel, ou seja, eles alteraram algumas coisas que foram estabelecidas lá atrás, em filmes e séries antigos. Mas eu pergunto, o que muda e o que não muda? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo que a Marvel resolveu recontar, né? Incluindo alguns detalhes aqui e ali. Inestrantes, Peter aqui! Galera, essas novas séries, novos filmes da Marvel não estão só avançando a história, mas também estão ajudando a gente a entender melhor o que aconteceu lá atrás. Porque vai fechando, é um universo compartilhado, né? Então vai fechando todo o ciclo. Pô, é tanta coisa que a gente precisa realmente saber o que está acontecendo. Então se liga nas últimas novidades, nem tão novas assim, né? Que surgiram no CM. Vamos lá. Homem-Aranha. Bom, o primeiro retcon que vale a pena a gente comentar foi feito pela Marvel oficialmente na linha do tempo oficial, que eles lançam de tempos em tempos. E é, na verdade, a correção de um erro. Porque lá em Homem-Aranha de Volta ao Lar, o filme começa em 2012, logo depois da Batalha de Nova York, e depois pula pro que seria 8 anos depois, né? Só que 8 anos depois não teria como ser, é impossível, porque isso bate com a data em que o Thanos apagou metade do universo da existência. A Terra estava em péssimo estado, é impossível ter acontecido ali. Simplesmente não batiam as datas, mas a Marvel confirmou na linha do tempo oficial que não são 8 anos, são 4 anos depois. Ultimato. Outro retcon legal também tem relação com os heróis que não lutaram contra o Thanos. Fica pensando, pô, cadê todos os heróis que não lutaram contra o Thanos? Porque na série da Invasão Secreta, a gente descobre que o Nick Fury tem amostras de DNA de vários personagens, todos que lutaram naquele dia, né? E a Gaia tem contato com essas amostras, e ela ganha poderes de vários personagens, incluindo aí os poderes da Fantasma, aquela lá de Homem-Formiga e Vespa, e também do Abominável, duas pessoas que não aparecem na luta em Vingadores Ultimato. Tudo bem, eles podem até não aparecer, mas, galera, a manifestação desses poderes entre as amostras do DNA do Nick Fury mostra que sim, eles também estão lá para defender a Terra do Titã Louco. Nick Fury. Bom, ainda em Invasão Secreta, a gente descobre que, na verdade, o Nick Fury ficou na Terra bem mais tempo do que todo mundo imaginava. Você lembra que a gente pensava que ele tinha ficado na Terra há pouquíssimo tempo? Bom, galera, no início, a ideia geral era de que, assim que acabou a luta contra o Thanos em Ultimato, o Fury foi pro espaço e deixou os agentes Skrulls operando aqui no lugar dele. Isso realmente aconteceu, mas demorou mais. O Fury ficou mais tempo, até mesmo para recolher as amostras de DNA de todo mundo, né? Ao que eles chamam de colheita. Então, por um tempo, foi o contrário do que todo mundo achava. Eram os Skrulls no espaço desenvolvendo os programas de segurança, né? E enquanto o Nick Fury ainda estava aqui por aqui na Terra. Depois sim, aí trocou. James Rhodes. Agora, se o Fury demorou demais, o que aconteceu com o James Rhodes rolou bem antes do que todo mundo achava. Tipo, essa realmente foi um plot aí, né? O Rhodes, que é uma máquina de combate, ele foi substituído por um Skrull. Atualmente não é ele que tá lá, isso também é revelado em Invasão Secreta. O problema é que não foi divulgado ainda quando exatamente rolou essa troca, mas tudo indica que o James Rhodes já era o Skrull desde muito tempo atrás, lá na série de Invasão Secreta. Isso complica demais as coisas, demais. Será que ele já não tava lá desde o início de tudo? Tipo, sempre foi um Skrull? Porque, tipo, quando que rolou isso? Isso é um mistério, né? Quem que vestiu a armadura do máquina de combate, afinal? Pô, e se for um Skrull, ele realmente estava interessado em combater o mal? Enfim, são muitas perguntas que ainda precisam de respostas. Aliás, eu fiz até um vídeo com todos os mistérios, todas as perguntas que ficaram do CM e que ainda precisam de resposta, ok? Vou até deixar aqui pra você dar uma olhadinha. E ó, pode clicar que não sai desse vídeo não. O vídeo fica aberto aqui embaixo pra você assistir depois. Loki. A segunda temporada da série do Loki trouxe um retcon, galera. Na verdade, trouxe um retcon de um retcon que ainda vai dar muito o que falar. Esse foi possante. O Loki, ele surge no CM como vilão. Inclusive no primeiro filme dos Vingadores, ele surge lá como vilão. Mas, como depois o personagem mudou muito, botaram um retcon de que ele só era mal porque estava sob controle da Joia da Mente. Aquela no cetro lá, no cetro que ele carregava. Tipo, era algo porque o Thanos estava manipulando ele e tal. Botou ele pra carregar o cetro com a joia, enfim. Até aí tudo bem, mas na série dele agora, ele relembra a luta contra o Homem de Ferro e parece bem orgulhoso de ter derrotado o Tony Stark. Ou seja, ele não tá com a influência da Joia da Mente, entende? Ele aparentemente estava fazendo o que ele queria. Então, afinal, o Loki é mesmo um vilão ou não? Essa ainda vai dar pano pra mano, hein? Thor! Bom, no primeiro filme do Thor é dito que aquela é a primeira vez que ele visita a Terra. Lembra disso? Nunca tinha andado na Terra antes, em Midgard. Mas a série do Loki provou que todo mundo já suspeitava que o Thor andou dando os rolês por aqui bem antes de 2011, ou seja, antes do filme, o primeiro filme dele. Por quê? Porque o Loki e o Agente Mobius voltam no tempo e encontram 3 estátuas. Uma do Odin, uma do Baldur e outra de quem? Do Thor. Que inclusive é igualzinha ao mesmo Thor que todo mundo conhece. Não dá nem pra dizer que é outro. Ah, é outro Thor. Não.
Isso confirma uma coisa que o Kingo disse lá no filme dos Eternos, né? Ele disse que conhecia o Thor. De onde, então? Ué, da Terra mesmo. Ele já esteve aqui bem antes do primeiro filme dele. Então o Thor mentiu, hein? Capitã Marvel. The Marvels foi um filme que acabou mudando duas coisas importantes a respeito da Carol Danvers. A primeira tem relação com o primeiro filme dela e a inteligência suprema dos Kree, que é derrotada inclusive pela Capitã Marvel. No filme isso parece ótimo, ela derrotou o vilão de certa forma, mas The Marvels mostra que isso teve consequências terríveis e que era melhor que ela não tivesse derrotado a inteligência suprema. O segundo retcon tá na explicação que finalmente saiu sobre a ausência da Capitã Marvel na Terra entre os anos 90 e os eventos de Vingadores Ultimato, né? Porque ela ficou um gap muito grande fora da Terra. Porque nesse meio tempo aconteceu tanta coisa, quase um cemitério aconteceu ali. E ela não tava lá, por quê? Segundo o filme, ela se distanciou da Terra porque ela não podia fazer nada para ajudar os Skrulls refugiados por aqui. E isso fez com que a Carol Danvers se sentisse muito mal. Deu migué. Pelo menos acharam um motivo médio razoável pra esse sumiço de anos. Tipo, não tem problema, vou cuidar dos Skrulls, deixa o Thanos estar lá aí, mata geral, não tem problema, vou cuidar dos Skrulls. Reino Quântico. Bom, a franquia do Homem-Formiga tem um problema sério com relação a algumas regras básicas do Reino Quântico, que é o que costuma gerar, inclusive, uns retcons atrapalhados. Quando você tem regras ruins, os retcons também são ruins. E aconteceu de novo no último filme, Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Primeiro de tudo, galera, foi estabelecido que a Janet Van Dyne envelheceu normalmente nos 30 anos que ela passou presa no Reino Quântico. Até aí, ok. Mas em Vingadores Ultimato mudou tudo. Quando o Scott Lang vai pra lá, 5 minutos pra ele passam em 5 anos na Terra. Ou seja, a gente tem uma mudança aí na percepção de tempo. Só que aí chega a Quantumania e muda tudo de novo, sem distorção de tempo. Todo o tempo que eles ficaram lá com o Kang parece ter passado normalmente na Terra, igual no caso da Janet. Então acho que agora só resta a gente aguardar o próximo filme, é uma posição oficial da Marvel, porque realmente isso aí tá confuso, né? Incursões. E falando em regras que mudaram totalmente, a mais importante talvez seja das incursões, que surgiu lá em 2022 com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Nesse filme, galera, é explicado que uma incursão é um choque entre 2 ou mais universos, sendo que todos os universos podem ser destruídos, ou só sobra um vivo, ok? Os universos estão se chocando, né? Todos os universos chocando e pode sobrar um universo, ou todos acabarem. E isso era causado quando um ser de um universo passava tempo demais em outro universo. Foi isso que o Doutor Estranho da Terra 838 fez, e ele foi morto por isso. Só que em The Marvels, tudo isso muda. Na real, quando a Darben consegue o bracelete da Kamala Khan, aquela liberação toda de poder abre um portal para outra realidade. E isso, olha só, é uma incursão, exatamente. Essa mudança parece fazer sentido, porque senão teria uma incursão a cada 2 minutos, entende? Mas como não tem mais relação com a permanência de alguém num outro universo, eles vão poder explorar esse fenômeno aí de um jeito bem melhor no futuro. Ou pelo menos é o que a gente espera, né? Você sabia de todos esses retcons? Você gostou ou não gostou de algum desses retcons aqui? Ou você acha que eles estão dando migué? Pô, PT, eles estão tentando fazer uma gambiarra aí. O que vocês acham? Manda ver nos comentários, que é importante os seus comentários aqui. Toca aqui, se inscreve no canal, porque tem muita coisa nesse ano de 2024 pra acontecer, acredita. Esse ano vai ser porrada. Pro universo nerdístico vai ser porrada. A gente vai estar aqui muito tempo junto. Estamos há 10 anos, né? Aliás, tem que ver urgente quando que a gente completa 10 anos pra fazer um especial, né? Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!